Após a vitória contra o Goiás e antes do Fla-Flu, que vai decidir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o Flamengo vai a Salvador para enfrentar o Bahia. O que fazer para superar o adversário? Chega deixando teu like aí, se inscrevendo no canal e nós vamos falar sobre tática sem tatiquês. Eu lembro a você que membros do canal têm acesso ao WhatsApp do canal. No grupo de WhatsApp eu faço comentários táticos de todos os jogos do Flamengo enquanto as partidas acontecem. Então, enquanto o jogo estiver rolando contra o Bahia, eu vou estar lá mandando no grupo de WhatsApp os meus comentários. Você pode se tornar membro e acessar esse grupo clicando no link na descrição do vídeo. A partir de R$ 5 por mês, você pode ter acesso a todas as transmissões de todos os jogos do Flamengo. Vamos conhecer o Bahia agora, Bahia City, do Renato Paiva, treinador que era do Independiente Del Valle, faz parte desse projeto, passou por esse time e fez ali o seu papel, a sua contribuição dentro de um sistema tático predefinido daquela equipe que ele traz também para o Bahia, né? Então, um ponto que eu queria destacar é que, assim como o Santos ou o Matheus Cunha, o Marcos Felipe trabalha bastante com os pés. O Bahia faz a saída de três, mas ele participa muitas vezes e ele liga diretamente o centroavante, que normalmente é o Everaldo. Dessa vez, o Everaldo não deve jogar, e deve jogar o Arthur, centroavante reserva, que terá que desempenhar mesmo papel. O Arthur, inclusive, é mais alto do que o Everaldo. O Everaldo sabe executar esse papel de pivô. Na verdade, todos os homens de frente do Bahia sabem fazer o pivô por baixo ali, pelo menos, e porque isso é muito importante nesse sistema. A saída de três, quando acontece por dentro, ela sai geralmente com os alas recuados. Porém, quando ela chega em um dos lados, o lateral oposto, o ala oposto, se projeta e vai integrar a linha mais alta. Então agora, nesse lance aqui, a bola está pelo lado esquerdo. Nesse jogo foi o Chaves, com o Chaves ala esquerdo. Chaves ex-Independente Del Valle, inclusive, era um dos destaques do time, mas hoje está no banco aí do Bahia. E ele estava ali pelo lado esquerdo nessa trama, concentrando muitos jogadores aqui nesse setor para atrair muita marcação. E do outro lado se projeta o Jacaré, que é um dos destaques da equipe, o ala direito do Bahia. É importante dizer isso, o Bahia faz muito essa diagonal longa, faz muito essa inversão buscando o ala que se projeta do outro lado. Uma outra dinâmica que acontece, como eu já mostrei para vocês que existe a sobrecarga, acontece também muito a dinâmica do terceiro homem quando há essa sobrecarga. Então aqui a saída aconteceu pelo lado esquerdo, está aqui o zagueiro progredindo com a bola e o ala está aqui, e um dos pontas baixa, né? Decide baixar e ele vai dar esse apoio para liberar espaço nas costas da defesa adversária. Liberou esse espaço, recebeu a bola com esse passe frontal, ele já faz a dinâmica do terceiro homem para o ala esquerdo, ultrapassar e fazer a jogada de linha de fundo, que na verdade deu até num gol, né? E aí o Bahia atacando muito esses intervalos, né? Sabendo atacar bem esses intervalos até gerar ali a situação de finalização e o gol. Isso também aconteceu no jogo contra o Vasco, que o Bahia também venceu, e dessa vez jogando numa proposta um pouco diferente, com menos domínio da posse de bola. Aconteceu também pelo outro lado. Aqui a bola está saindo do pé do Jacaré, ela vai encontrar o Everaldo de primeira já vai tentar acionar o Ademir em profundidade nas costas do Léo Pelé, que é um zagueiro rápido, e se recuperou nesse lance. Mas o Bahia venceu esse jogo. Aqui, quando o time está em uma fase de progressão para finalização, ele nunca abre mão dessa amplitude máxima do jogo, tá? Então, ele está sempre fazendo ali a amplitude para abrir a defesa adversária, e contra linhas de quatro a gente costuma atacar muito bem quando estão nesse setor. Então, é adequado que existam encaixes em pelo menos um desses laterais, pelo menos aconteça uma perseguição mais longa por parte do ponta do Flamengo, por exemplo, que for jogar. Eu não abriria a mão, por exemplo, do Cebolinha nesse jogo. Aliás, você lembrou de deixar o like? Deixa o teu like aí para a gente continuar com a análise. Defensivamente, o Bahia tenta fazer uma zona de guerra no meio de campo. Marcação alta mais zonal,
aonde tenta fechar o meio, né, o tempo inteiro, libera o corredor lateral e fecha o meio. E esse pentágono aqui, digamos assim, ele meio que se desloca de uma forma mais uniforme. Então, ele vai ter sempre uma correlação entre si. Se essa bola for por esse lado, ele vai se deslocar um pouco. Se ela vier pelo outro lado, ela vai se deslocar um pouco. E essa ponta vai variar aonde a bola estiver. Então, aqui a iniciativa é do Everaldo de se aproximar do Andrés Santos, mas quando ele abre no Pumita, a iniciativa passa a ser aqui e assim por diante. Os jogadores, os dois volantes, eles continuam dando uma sustentação ali mais zonal, tá? Enquanto na última linha, aí sim, uma referência um pouco mais individual, até porque muitas vezes fica em mano a mano. A estrutura ali defensiva, a parte zonal ali, especialmente quando essa pressão alta já é quebrada e não existe essa pressão mais média, uma pressão mais ativa, é esse 5-4-1, com a linha de 5 muito característica, aqueles dois alas que atacam muito, inclusive a última linha, entram na área e dão assistência, eles também defensivamente formam em bloco baixo uma linha de 5. Mas muitas vezes a gente vai ver, defendendo uma transição, por exemplo, só esses três homens, os três zagueiros realmente do Bahia. Esses alas, eles se tornam pontas e se tornam laterais, zagueiros ali nessa última linha. O outro ponto a respeito desses alas é exatamente o quanto eles saltam para tentar gerar superioridade no meio. Então aqui o Botafogo, por exemplo, faz uma jogada com uma sobrecarga aqui desse lado direito e o Chaves já salta para poder antecipar e encurtar essa marcação, deixando a linha de 4, só com 4 homens atrás. Então é uma linha de 5 que está sempre respondendo aos digamos, incentivos do ataque adversário. Então, se o ataque adversário está tirando gente da última linha e fazendo movimentos, esses caras também vão fazer movimentos de sair dessa linha, como eu falei para vocês, umas referências um pouco mais individuais na última linha, não que seja uma marcação individual, mas sim umas referências um pouco mais individuais para tentar evitar que o adversário crie superioridade na última linha deles, tá? Então, é um time que vai jogar aí, provavelmente, com Matheus Felipe, Vitor Jacaré, que é o destaque do time, um dos destaques do time do lado do Biel e do Cauli, né? O Vitor Jacaré, o Canu, o David Duarte, o Rezende e o Bahia, o Chaves não tem jogado titular. O Tassiano, né? Versátil, ex-jogador do Grêmio, que tá jogando aí ainda de volante, mas faz uma volante meia. O Acevedo, o Gringo, Biel e o Arthur Salles e o Cauli, né? Ali, a organização ofensiva, esse time faz esses três zagueiros, os dois alas, o Bahia e o Vitor Jacaré, com o Tassiano se destacando um pouco mais como meia. Já numa fase de agressão, é mais comum também a gente ver um dos lados ali gerando uma sobrecarga na construção, o outro lado atacando o espaço, acontece mais do lado esquerdo, e o ataque ao espaço acontece mais com o Jacaré. O Cauli acaba centralizando um pouco mais a jogada, e também a amplitude do lado esquerdo muitas vezes é feito pelo próprio Biel e não por esse lateral. O Biel tem feito ótimo trabalho ali no Bahia, né? O Bahia é o quinto time mais jovem do Campeonato Brasileiro, com a média de idade de menos de 26 anos. Em termos de posse de bola, não é um dos times que mais fica com a bola, é um dos times que menos concede finalização, tá? E com relação a passes longos, é uma das equipes que mais faz passe longo no campeonato. Mostrei para vocês por quê. Em termos de individualidades, os jogadores que mais sofreram falta, mas o Biel e o Ademir, que deve ir no banco nesse jogo, são os jogadores que mais sofrem falta do time, segundo e terceiro do campeonato. E aí o Biel é o grande destaque do time, né? O Biel tem ali uma estatística de que ele lidera o Campeonato Brasileiro com passes inteligentes a cada 90 minutos. O passe inteligente, ele é um passe que quebra a última linha do adversário, colocando o atacante em condição de finalizar, tá? Então ele é mais do que o passe ali decisivo, embora o passe decisivo seja um passe para uma finalização obrigatória e o passe inteligente não. Mas em passes decisivos ele é o segundo do campeonato, tá? Então ele é um cara que está se destacando muito, né, nessa parte final do campo. E em toques na área, o Arthur Salles, que é o centroavante que vai atuar nesse jogo, por 90 minutos ele é o quinto melhor do Campeonato Brasileiro, está sempre dando essa referência
ali para o adversário. Flamengo, eu coloquei aqui uma projeção de Flamengo titular com Ayrton Lucas, eu não pouparia o Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley, também não pouparia o Wesley nesse jogo, acho que o Varela pode ser mais importante contra o Fluminense. Pulgar e Vitor Hugo, né? Inclusive o Varela não viajou para a Bahia, então nem teria como poupar o Wesley, e também não seria o jogo para ter o Fabrício Bruno de lateral, na minha opinião, tá? No meio de campo, eu repetiria os dois volantes, até para dar um pouco de ritmo para Pulgar e Vitor Hugo. E aí, Everton Cebolinha não abriria a mão jamais, até para fazer um encaixe no Jacaré e para atacar as costas do Jacaré, especialmente. Arrascaeta, um pouco mais como atacante, ao lado do Gabriel. E o Matheus França é um cara que eu colocaria em um dos lados por conta dessa capacidade de atacar e essa última linha do Bahia. E aí as referências elas vão ser o quê? O Cebolinha tentando fazer um embate ali, um duelo direto com o Vitor Jacaré e o Wesley com o Bahia. Só que o Jacaré sobe muito mais, deixa muito mais espaço nas costas, o Cebolinha tem condição de deitar por ali, recebendo apoio do Vitor Hugo, recebendo apoio do Ayrton Lucas, e aí fazer o Flamengo atacar essa última linha, que é a melhor coisa que o Gabriel pode fazer. E aí o Matheus França também seria um cara importante para atacar essa segunda linha, numa segunda trave ali, o Gabriel abrindo facão ali no primeiro pau e o Matheus França no segundo, um duelo direto entre Wesley e Bahia, mas também o Matheus França poderia ajudar bastante ali, às vezes fazer amplitude e conseguir resolver esse problema. Tá bom? Então é um jogo que tem uma favorabilidade grande para o Flamengo vencer. É um adversário que não está entre os mais fortes do campeonato, é um adversário que concede bastante espaço na última linha e que tem uma marcação que, digamos que ainda não está muito encaixada, uma marcação em alguns momentos um pouco passiva, o que pode facilitar o trabalho do rubro-negro, que tem amor pelo balão, né? Tenta ter esse amor pela bola. Vamos entender como é que vai se desenvolver essa partida. Caso o jogo esteja apertado, ou independente, na verdade, do contexto do jogo, especialmente se o jogo tiver com um contexto positivo, eu colocaria o Bruno Henrique em campo para fazer uma dupla com o Gabriel aí por uma quantidade de tempo ali, uma meia horinha, tá? Aproveitando o Bruno Henrique aí voltando, colocaria ele em campo sim, para jogar ao lado do Gabriel e reeditar essa dupla histórica que traz muito o que cada um deles tem de melhor, né? O Gabigol e o Bruno nasceram para jogar em dupla, nasceram para jogar um para o outro, um com o outro, como eu tenho dito há muito tempo. O Bruno entrega os apoios que o Gabriel não consegue entregar e abre e fecha os espaços quando o Gabigol sai ou quando o Gabigol precisa entrar na área. Então ele acaba mostrando para o Gabigol o caminho e também se apresentando muito bem para o time, sem deixar o time sem essa presença diária quando o Gabigol está em campo. Então, ele é um cara muito importante para a melhora da efetividade do time, para crescimento individual do Gabigol e também para ele, né? Ele que é um dos caras mais decisivos desse Flamengo histórico. Deixa o teu like, se inscreve no canal, não se esquece de se tornar membro do canal e escutar os meus comentários táticos ao vivo durante as partidas. Bom jogo para vocês.